não tenho tempo para cozinhar, trabalho para comer, já que eu não tenho nada, então deixa eu comer. Esses são alguns tipos de crenças que normalmente eu escuto e eu observo, inclusive estudando a respeito da alimentação. Meu nome é Luciene, eu sou mentora em finanças comportamentais. Para você que não me conhece, estou me especializando em emocional, padrões de relacionamento e padrões comportamentais, crenças, emoções que você carrega aí desde a sua infância, que faz você ter seus resultados muitas vezes sem saber por que tem. O que que eu venho falar aqui hoje para você sobre alimentação, gastos com comida? Eu já fiz várias enquetes nas minhas redes sociais para poder entender do meu público qual que era o valor que normalmente eles mais gastavam do dinheiro deles em relação às coisas durante o mês. E a maior parte dessas pesquisas caiu em alimentação. Segundo ali, às vezes vem transporte e roupa. O que que isso acarreta dentro, né, das finanças das pessoas? Eu quero trazer para você aqui hoje alguns parâmetros, alguns conceitos a respeito da alimentação. A nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona buscando equilíbrio. Ele funciona sob a medida de parâmetros de padrões, repetição. Imagina aí você na sua mente racional, a mente que você deseja, a mente que você pensa, a mente que muitas vezes traz um algo para você com desejo, né, com intenção. E aí essa mente, ela, segundo a ciência, fala que corresponde a 5% da sua mente. Imagina durante o dia você tentando ficar ativamente falando. Coração bate, bombeia o sangue, respira, pisca. Ia ser, gente, exaustivo, cansativo. Então, o nosso cérebro, a nossa mecânica, né? Quando você olha aí para esse instrumento completo, né? Essa máquina perfeita, na sua mente inconsciente, que é onde fica ali armazenadas as suas emoções, armazenados os seus padrões, as suas crenças, ali se consolida, né, o hábito. Como que você vai fazer as coisas ao longo do dia? E aí já tem uma série de funções, né, que, igual eu falei, piscar, respirar, que ficam automatizadas. Comece a observar, por exemplo, você dirigindo, você que dirige. Você está ali no trânsito, né, com o volante na mão, dirigindo, olhando, prestando atenção. Quando você vê, daqui a pouco você está vagando nos seus pensamentos, sejam os do passado, sejam os do futuro, né, onde a gente reverbera aqui a nossa ansiedade, onde vem um pouco de tristeza, e se as pessoas não ficam alertas, caem até em depressão. Porque ali, esse momento do pensamento, ele está acionando o seu inconsciente, as suas memórias, para trazer isso à tona e você ficar meditando, né, ruminando esses pensamentos. E aí você desliga a sua mente consciente, a sua mente racional, que é a de faça isso, faça aquilo, porque você já automatizou como que dirige. E assim acontece em várias coisas, em vários hábitos que a gente faz durante o dia. E aí entra a comida. Por que muitas pessoas às vezes gastam muito com comida? E aí vem essas crenças, né? Eu não tenho tempo para cozinhar. Talvez você pode olhar aí na sua rotina corrida, né? De levanta, trabalha, estuda, vai para academia, faz uma série de coisas e ainda ter que parar para cozinhar. Chega em casa você está exausto, né? E aí não bastasse a gente vai para as facilidades, pedir uma comida, né, no iFood, seja aí um delivery, pegar a parte industrializada, né? Que já tá fácil ali de comer. E aí você começa a entrar nesse ciclo de come por, né, necessidade, porque precisa, e ainda vem o desejo, porque é mais gostoso. Então você começa a misturar ali a necessidade com o desejo e ainda, gente, a busca do equilíbrio que você precisa dentro do seu cérebro, que é a de harmonia, que é a de satisfação, que é a de bem-estar. Então, por isso, muitas pessoas gastam muito com alimentação. Muitas vezes porque já existem crenças que vêm desde a infância, né? Que às vezes olhou ali o funcionamento como eram na casa dos pais e por aí vai. E aí isso ficou armazenado na sua mente. Então, isso vai o quê?
retroalimentando, e se você faz aquele hábito, o seu cérebro vai comprovando, é isso mesmo, é assim que tem que ser, eu trabalho só para comer. Então, o que você vai fazer? Vai gastar o seu dinheiro todo com comida. E nessa, muitas vezes você não consegue fazer uma reserva, você não consegue realizar um sonho. Quando você vê, você já está endividado, né? Comprando muito excesso ali no cartão de crédito. E aí vai virando essa bola de neve, porque você já perdeu o controle. Uma vez que a sua crença, uma vez que o seu padrão, ele falou para você que você trabalha só para comer, ou que você não tem tempo para cozinhar, ou que já que o meu dinheiro não dá para fazer nada, deixa eu comer. Deixa eu me satisfazer aqui, porque comer é bom demais. E de fato, gente, comer é muito bom. Só que isso traz pra gente várias questões, né? Na saúde, no bolso e ainda na nossa mentalidade, em mostrar que essa é a minha verdade absoluta. Gente, quebrar padrão não é fácil, mas é possível. Uma vez que você automatizou isso lá, né, uma forma mais fácil, né, porque você quando criança tinha a mente ali, o cérebro como uma esponja, então você só absorvia o conhecimento pela observação, pelo ouvir, pelo praticar, e isso foi ficando aí registrado. Na vida adulta, você tem que usar um pouco mais da sua consciência, do seu racional, para fazer um hábito novo. Então, requer sim o seu esforço, requer sim a sua dedicação, requer sim a sua disciplina. E na maioria das vezes as pessoas não querem fazer isso. Eu venho observando ao longo da minha vida que um dos maiores gargalos que eu tenho e que eu vejo na maioria das pessoas é constância. Então eu falo muito com os meus clientes que nós precisamos ter constância. Constância em analisar os nossos hábitos, constância em analisar as nossas crenças, constância em analisar as nossas emoções. E aí entra aqui alguns pontos que eu sempre direciono também. Qual a emoção que você estava quando você foi lá e pediu aquele delivery? Qual a emoção que você estava quando você foi lá e fez aquele lanche, comprou aquele chocolate, né, aquela sobremesa? A gente começa a se sabotar. E aí você compra com um olhar de algo por dentro está me pedindo, está gritando isso, mas eu não sei o que. E aí depois que você compra, aí já fez, né, todo o estrago financeiro, você começa a justificar, mas eu trabalho tanto, mas eu mereço, né? Porque olha tudo que eu faço. E aí você começa a retroalimentar assim esse padrão. Então eu quero deixar para você aqui, né, que você me segue, as pessoas que já participaram dessas enquetes que eu faço, alguns pontos que você pode utilizar no dia a dia, na sua prática, para desenvolver e melhorar a questão com os gastos da alimentação. Primeiro ponto é trazer essa consciência, é olhar para o seu dia a dia, olhar para a sua rotina, olhar para a forma ao qual você está direcionando a sua vida, os seus objetivos, porque você gasta muito com comida. Aqui eu citei alguns, né? Ah, eu não tenho tempo para cozinhar. Então é começar a entender a sua rotina. Eu tenho um vídeo gravado e eu vou regravar ele, vou trazer aqui para você sobre essa questão da rotina. O quanto isso impacta no seu bolso, o quanto isso faz diferença. E aí, às vezes, as pessoas falam para mim, falam assim, Lu, mas um lanche custa X, é 50 reais, é 30 reais. Não, meu chocolate custou só 10. Só que de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, 50 em 50, você jogou todo o seu dinheiro na lata do lixo, sem considerar que você tem sonhos, objetivos, que você tem talvez a sua reserva para montar para te dar mais segurança financeira. É só 10 reais. Não é só sobre ser 10 reais. É sobre qual motivo real eu estou usando como justificativa, sem analisar ela, para gastar aquele item, para comprar aquele chocolate, para poder pedir um delivery, para poder fazer uma compra em excesso e deixar guardado no armário. Então, gente, comece olhando, em primeiro lugar, o armário de vocês, a despensa de vocês. Tem excesso de coisas lá? Quando você vai olhar, às vezes, por esse excesso que existe dentro do seu armário, dentro da sua despensa, ali você começa até trazer uma escassez inconsciente para a sua vida. Por quê? Ah, eu tenho que ter porque senão vai faltar. Essa mensagem que você traz, ela já fala sobre escassez, vai faltar. Gente, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de abundância, a palavra falta, ela é ignorada, porque isso é o equilíbrio, isso é deixar com que a confiança venha. Se não tem,
Daqui a pouco você vai lá no supermercado e compra. Ah, mas vai chegar alguém na minha casa e eu não tenho. Para um pouquinho, vai lá, se programa, compra de fato o que você vai precisar e deixa lá. Porque quantas vezes as pessoas jogam itens fora, jogam comida fora porque venceu por causa do excesso que tinha dentro da despensa, dentro da geladeira. Inúmeras vezes estraga, isso é dinheiro indo para a lata do lixo, por causa de uma justificativa, por causa de uma crença que você carrega em falar que vai faltar. Só vai faltar se você de fato continuar com essa crença. Então, analise as suas atitudes, analise o que você faz no dia a dia com a comida, com o que você compra, como que estão sendo aí guardados, né, dentro da sua casa. Tem excesso? Tem coisa ali que não tem necessidade de você estar comprando? Então, para você começar a eliminar isso, é olhar para esse lugar de hábito para ver se você não está comprando pura e exclusivamente por um hábito que você já arquivou e memorizou. Então, você vai no automático, passa a ser automático. Faça uma lista de compras. Parece bobo, parece óbvio, mas a lista de compra ela te traz a consciência. Quando você sai da sua casa, vai para o seu supermercado, ou você está saindo do trabalho e passa no supermercado para fazer a compra, se você não tem uma lista, você vai passar em todos os carrinhos e você vai começar a só colocar dentro do carrinho. Quando você vai ver, o valor da sua compra ficou além do que talvez você tinha imaginado. Se é que você parou para separar um valor para aquela compra. E aí começa a ficar desgovernado, porque além da compra tem a conta, né, tem o aluguel, tem o financiamento, tem a escola, tem o transporte, tem a gasolina, tem o combustível, tem a saúde, tem uma série de coisas. E aí a gente não começa a olhar para todos esses itens. Gente, controle financeiro, organização não é privação, muito pelo contrário, te dá liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de ter paz financeira, liberdade de, numa ocasião de acontecer alguma emergência, você ter de onde tirar. E tudo isso por causa de quê? Padrões, já está comum aquilo e você não para poder o quê? Raciocinar conscientemente do que você está fazendo. Só veio no automático. Então, faça uma lista de compras toda vez que você for no supermercado. Toda vez que você for na feira, que você for no açougue, faça uma lista. O que está faltando que eu preciso comprar? Para não comprar em excesso. Porque quando você compra em excesso, você estoca. Estoque é dinheiro parado. Estoque é dinheiro que está ali sendo perdido, o rendimento, perdendo o valor dele no tempo. Quando você vai olhar aí para as grandes empresas, né? Antigamente falava-se muito, né? A pessoa ter o estoque. Hoje, quando você vai olhar o e-commerce, isso perdeu um pouco, né? Dessa questão de guardar. Quando você vai olhar um balanço patrimonial ali, eu sou contadora, né? Trazendo um pouco aqui desse mundo, você vai ver ali, às vezes, dinheiro estocado, matéria-prima estocada, não tem o que fazer com aquilo. Se não vender, não vai virar dinheiro. E se você coloca esse item lá no seu, na sua despensa, na sua geladeira, vai ficar parado. E aí, se você talvez precisa de um dinheiro por causa de uma emergência, tem como você vender aquilo ali para poder fazer o dinheiro? Não tem, porque ficou parado. Então, desses excessos, comece já a colocar ali parte na sua reserva. Ah, Lu, mas não é o suficiente. Poder do pouco. Eu sempre falo isso com os clientes. Coloque lá o mínimo que você consegue, mas crie também esse hábito. Que aí você vai começar a ter um prazer, uma satisfação em ver o seu dinheiro sendo guardado. Então, essa lista de compra ela é muito poderosa, porque você traz para a consciência, você traz para o racional aquilo que de fato faz sentido aí no seu dia a dia, aquilo que de fato faz sentido gastar dentro do seu orçamento com as suas compras, e aí você não vai comprar em excesso. Esse é um dos pontos. Dentro da lista, o que você pode fazer também? Uma agenda do que você vai cozinhar ao longo do mês ou da semana, dependendo do formato que você vai fazer a sua compra. Vou fazer esse cardápio, esse cardápio, esse cardápio. Então, entendendo o que você vai fazer, você vai lá e compra os itens específicos para aquela lista. Fica muito mais prático, fica muito mais econômico e ainda você consegue trazer uma vida saudável para dentro da sua casa, que vai fazer toda a diferença aí também na sua saúde. Tenho clientes, gente, que falam que emagreceu. E de fato emagreceram, porque começaram a entender a rotina, começaram a entender para onde o dinheiro estava indo, porque todo dia era um lanche, todo dia era uma bobeirinha, era um chocolatezinho. Não é para cortar tudo, tá? Não é sobre isso, mas é ter equilíbrio. É entender que às vezes a gente está comendo só para nos satisfazer, para trazer equilíbrio
né, de dopamina, né, de sentimentos, de emoções, de química, do prazer, do bem-estar. Só que às vezes você teria que estar olhando era o quê? Para a ansiedade que você tem, porque sua conta tá para vencer. Porque você tem, às vezes, uma culpa que você carrega em relação a alguma coisa que aconteceu no passado. E aí você arruma a justificativa porque você não conseguiu ajustar aquela emoção. Come por quê? Vai te dar um bem-estar. Dá bem-estar, não dá, gente. Comprar dá satisfação. Então é entender isso. O que está por trás dessa compra, tá? Revise a sua agenda, seu dia a dia mesmo. O que eu tenho que fazer na segunda, na terça, no sábado, no domingo? Como que acontece a sua agenda? Porque aí você começa a quebrar aquela justificativa de não tenho tempo para cozinhar. Comece a entender isso, comece a deixar coisas preparadas, né, mais fáceis dentro da sua geladeira, né? Para quê? Para você conseguir fazer a sua rotina e conseguir cozinhar. O ato de cozinhar, o ato de preparar um alimento para você mostra sobre o amor próprio, porque você está tirando um tempo para olhar para si, para fazer algo para você, e isso vai gerando o quê? Emoção. Isso vai gerando o quê? Um olhar, né, de comportamento falando que eu sou especial, eu sou importante. E tudo isso, gente, fala sobre dinheiro, porque dinheiro não é só o item, né, monetário. A equivalência do dinheiro é trazer para você alegria, é trazer para você bem-estar, segurança. Então, tudo isso fala sobre as finanças. Se você talvez está aí hoje endividado, se você está aí com as finanças desorganizadas, se você está na ansiedade porque não sabe o que vai fazer com as suas contas, isso é reflexo de emoções, de padrões de comportamento que você carrega aí ao longo de uma vida. Talvez pelo simples fato de não se priorizar. Isso é muito sério, viu, gente? Então, revise a sua agenda. Olhe o que você vai fazer, comece a otimizar, né, o seu tempo, a sua rotina, as suas tarefas, para ter tempo de cozinhar. E aí você vai evitar comprar os excessos, você vai evitar comprar industrializados, você vai evitar comprar, fazer pedidos de compras. Tudo isso vai contribuir com o seu bolso e com a sua saúde, tá? Coloque uma meta de gasto. Quanto que você pretende gastar para a compra da semana, para a compra do mês? Ah, Lu, mas eu não tenho nem noção porque eu fazia tudo errado. Então comece agora no primeiro mês, fazer essa rotina de lista, de avaliar, né, do que você vai comprar, de ter consciência de como você está gastando o seu dinheiro com a alimentação. E aí, tendo, né, uma previsão, tendo um saldo, comece ali a colocar um orçamento para isso. Porque aí você limita, né, o valor que você tem a isso. E aí o que sobrar, né, daquele excesso que você tinha, que você comprava, vai fazer a sua reserva. Coloca ele lá. E aí você começa a ter a prática, né, de organizar suas finanças, de não gastar em excesso, de cuidar da sua saúde, de cuidar de você, da sua família, muito melhor, trazendo o quê? Paz, trazendo bem-estar, trazendo possibilidade de viver talvez a realização de um sonho que você às vezes acha que nem consegue. Porque já que o dinheiro não dá para nada, deixa eu comer. Aí você começa a quebrar essa crença, mostrando que é possível sim fazer a realização de um sonho ou de algo que você tenha em mente com uma simples organização da parte da sua alimentação. E toda vez que você for comprar, for comer, for no supermercado, vai alimentado, não vai com fome, porque isso cientificamente é comprovado que a fome, né, a vontade de comer vai te fazer gastar muito mais. E sempre olhe para as suas emoções. Por que que eu estou comendo o que eu estou comendo? O que que eu estou querendo satisfazer aqui? O que que eu estou querendo tampar aqui em relação à emoção que eu estou sentindo? E aí, gente, você começa a olhar para a causa e não só para esse sintoma, né? De gastar, de comprar, de comer. Ah, porque eu preciso, porque, né, tô com desejo. Não, aí você vai o quê? Começar a viver mais saudável. Então, olhe para a sua emoção. A sua emoção fala muito sobre o reflexo no seu extrato bancário e o reflexo na sua fatura de cartão de crédito. Se você quer saber mais, se você quer conhecer mais sobre as finanças comportamentais, sobre aquilo que de fato você vive aí, talvez ciclos de décadas, né, de situações de que o dinheiro aparece, some, de que não dá para você fazer nada, manda uma mensagem, comece a entender, né, a ouvir o que de fato, né, tá fazendo aí na sua rotina, que vem já de anos e anos atrás, talvez desde a sua infância, que você ainda não conseguiu entender. Aqui nós falamos sobre isso, né, sobre o dinheiro de uma ótica diferente, da parte emocional. Agregado, é claro, né, com ferramentas da contabilidade aí, que é a minha formação profissional,
de organização financeira e de planejamento. Por quê? Dinheiro sem propósito é furada. Sempre falo isso. Se eu não tenho um porquê para onde eu vou direcionar esse dinheiro, eu vou jogar ele fora. Então fique por aqui, compartilhe esse vídeo e eu te espero no próximo.